Olá, gente, tudo bem? Olha só, não estranhe o título não. A melhor seleção de todos os tempos, 1970. Né? Um pouco de história. Por que eu estou falando isso? Bom, eu vou tentar resumir aqui em pequenos pedaços da história do Brasil que aconteceu na época de 1970, da melhor seleção de todos os tempos, que foi a de 1970. Uma seleção daquela, com licença, obrigado, uma seleção daquela nunca mais nós vamos ter igual. A igual de 70, nunca mais o Brasil vai ter uma seleção brasileira como aquela ali. Bom, acontece o seguinte, antigamente, de 1968, prestem muita atenção, de 1966 até 1971, um ano depois da Copa, os 3 melhores times do Brasil. Em primeiro lugar, Santos. Segundo, Botafogo. Terceiro, Cruzeiro. Era a seleção, eram os times ideais da época do Brasil. Não tinha melhor do que eles, nunca tiveram melhores times do que esses aí, de 66 a 71. Não teve times melhores do que esse no Brasil. Botafogo tinha na seleção brasileira, não vou contar de 62 não, mas de 66 até 70. Botafogo tinha na seleção brasileira Brito, Paulo César Lima, Gerson, Carlos Roberto, Jairzinho, Rogério, goleiro Cal, goleiro Manga. 8 titulares da seleção brasileira. Cruzeiro tinha Tostão, de São Lopes e Zé Carlos. Os maiores, outra coisa, tinha Fontana também, um grande zagueiro, que depois foi do Vasco. Grande zagueiro. 4 na seleção. Tá? Santos, Edu, Pelé, Rildo, Carlos Alberto. Seleção, né, cara? Coutinho. Que mais? Pepe. Toninho Guerreiro. Depois, o Cruzeiro tinha o Natal. Era um ponteiro direito. Toninho Guerreiro. Edu, ponteiro esquerdo. Olha aí. Eram os grandes jogadores do Brasil. Naquela época eram esses aí sim. Não tinha outros não. E não venham com aquele de fanáticozinho de clubes brasileiros. Mas tinha, porra, junto de vocês, o time de vocês naquela época era cocô. A verdade é essa, era uma porcaria. Como o Gerson falou quando eu perguntei para ele. Gerson, o Neymar tinha vaga na seleção? Tinha, carregando as nossas sacolas. Em 70 ele tinha, a vaga dele era essa. Acabou. Nunca mais vai ter uma seleção igual aquela. Foi a melhor seleção de todos os tempos, sim. Não adianta discutir, vocês querem discutir o óbvio, o evidente, o claro que sim, as coisas que estão indo bem. Você não pode discutir com lógico. Bom, então, a seleção, em 60, a partir de 67, quem foi convocado para fazer seleção foi o João Saldanha, né? Que era um dos maiores jornalistas, um dos maiores comentaristas do Brasil, do mundo, em futebol era ele. E entendia muito de futebol. Então, até que uma vez numa entrevista, quando uma vez ele convocou uma seleção brasileira, ele falou, convoquei o time do Santos e mais 2. Porra, o Santos ganhava tudo na época. E é verdade. Eu, inclusive, o Clodoaldo estava nesse programa, era o Roda Viva, na TV Educativa, antiga TV Educativa, ele falou pro Corró, o capítulo do Clodoaldo era Corró, convoquei você, não foi Corró, é mais 2. Ele falou, peguei o time do Santos e mais 2. Claro. Os caras jogavam muito, jogavam por música. Entendeu? Como hoje, eu não quero chegar nos dias de hoje. Bom, mas voltando aqui. Então, o João Saldanha, ele foi um cara que na época, ele enfrentou até o regime militar. Porque na época, eles queriam convocar, de qualquer maneira, queriam convocar o Dario, que era um atacante do Atlético Mineiro. Era o Dario. Então, aquela história, como realmente nessa época havia um murmúrio, um glamour político muito grande entre oposição, torturas, mortes, etc., pelo exército brasileiro, não respeito muito o exército, mas naquela época o exército fazia isso sim, sumia com pessoas e tudo mais, faziam coisas que não deviam, e aquela história havia uma oposição muito forte pelos jornalistas também, como o João Saldanha, Nelson Rodrigues, entendeu? E o Mário Peixoto, Jorge Cury, Valdir Amaral, que escreviam também das suas colunas, José Carlos Araújo, né? Então, quer dizer, tinha jornalistas de peso naquela época. E na época, se eu não me engano, eu acho que uma das coisas muito louváveis que o grande jornalista Roberto Marinho fez,
Ele disse para o pessoal do Exército: dos meus comunistas cuido eu. E o Saldanha fazia parte dessa época da Central Globo, que era a parte da Organizações Globo. Tá? Então o Saldanha falou: uma boa, tudo bem, me protege. Claro, porque estava todo mundo contra ele, porque ele tinha opinião, sempre teve opinião própria. Ele nunca dependeu de ninguém, nunca ficou puxando saco de ABC, não. Porque realmente ele escreveu o que era e acabou. Era exatamente o que ele fazia, João Saldanha. Então, nesta época aí, o que aconteceu? O regime militar queria entrar no futebol, queria dar opinião dentro do futebol. Tanto é que tem um pedaço da história, que tem um cara chamado Bonetti, tem até um parente vivo, há pouco tempo uma emissora fez um programa sobre ele, sobre isso, falando da ditadura e tal. Ele botou o ombro, bateu aqui assim no João Saldanha. Conheço tudo sobre você. Ele falou: claro, porra, tô da SNI, tinha que conhecer tudo. E o patrão desse cara do SNI era o presidente Médici, o torturador, o assassino, o carrasco do Brasil. Quando ele assumiu o Brasil em 1970, mau, frio, calculista, era o Médici. Era um sujeito arrogante, ruim. Entendeu? Então, aquela história. Ele queria impor o Dario. Só que o Saldanha não abaixou a guarda para ele. Porra, ele falou: meu irmão, tu escala o teu ministério que eu escalo o meu time. Acabou. Ele mesmo disse numa entrevista: eu e o presidente Médici temos muitas coisas em comuns. Somos gremistas, somos gaúchos. Mas ele falou: eu não escalo o ministério dele e também não dou opinião na minha seleção. Acabou. A partir daí, dentro como o Saldanha diz, dentro da trincheira, era uma coisa praticamente normal isso daí, entre o jornalismo e a parte do governo, para entrar em cima do João Saldanha. Então foi exatamente o que aconteceu. Eles fizeram a fusão, eles queriam impor todas as coisas militares, queriam fazer tudo em cima de quem? Justamente dos caras que mais faziam pelo Brasil, que era João Saldanha, que era o Russo, que era o Antônio Passos, entendeu? Que era o Schirol, que era o Lídio Toledo. Eram homens que se impunham ao regime. Eles conseguiam se impor ao regime. Só que aquela história, por imposição ou posição contrária na época da história da ditadura, eles entraram dentro da seleção brasileira. Tinha lá dentro da seleção, eu não me recordo o nome dele agora, porque eu era garoto, mas eu via tudo com meu pai, com o João, a gente sempre estávamos juntos. Sempre estávamos juntos, né? E meu pai e o João sempre sabia muita coisa sobre isso. E teve um pedaço lá dentro, preste atenção, dentro da oposição, dentro daquele regime que eles se diziam totalitário, dentro do militarismo, tinha um homem forte lá dentro, um preparador físico. Desculpe, mas eu vou falar teu nome. Carlos Alberto Parreira. Era o puxa-saco do regime militar que estava lá dentro. Só que na época o Zagallo aceitou, porque o Zagallo foi imposto pelo regime militar. Mas o Saldanha falou: vai você que eu não tenho mais para mim. E foi o que aconteceu. O Zagallo já pegou a seleção pronta. O Zagallo pegou a seleção com o sistema tático definido. O Zagallo já pegou aquela seleção pronta para vencer, para ganhar a Copa do Mundo. Apesar de ter saído daqui desacreditada. Mas pela mídia canalha vagabunda da época, que todo mundo sabe disso, uma mídia imposta pelo próprio regime militar, uma mídia safada imposta pelo próprio regime militar, não deu credibilidade à seleção. Só que quando acabou a Copa do Mundo, depois daquela premiação toda, eles foram lá no Palácio Alvorada, lá com o Médici e tudo, quando acabou a Copa do Mundo, muita gente não publicou isso, o time inteiro da seleção brasileira, Canhota pode confirmar, eles foram todos com o João Saldanha, agradecer a oportunidade que o João Saldanha tinha dado a eles. Porque se não fosse o João Saldanha, nenhum dos jogadores daquela época estariam famosos e bem até hoje. E o Saldanha disse: vocês façam pé de bem de vocês, porque vocês merecem, vocês foram campeões. Tricampeões, a Jules Rimet é nossa por causa de vocês. Jules Rimet é o nome da taça, para quem não sabe, tá? Então, aquela história. Então, quer dizer, a partir daí, houve um envolvimento político muito grande do esporte com a política nessa época. E o João Saldanha combatia tudo isso. Através de suas palavras, através de seus jogos, dos seus comentários. Quando ele falava: a vaca foi pro brejo, né? Ele falava assim, né? A vaca, né? Vida que segue. Isso tudo era dele.
esses ditados populares, entendeu? A vaca foi pro brejo, vida que segue. Como é que é o nome, né? Se macumba desse certo, campeonato baiano. Se macumba desse certo, campeonato baiano terminava empatado. É uma realidade, a gente sabe disso. Então, quer dizer, ele nunca foi um cara de papa na língua, ele falava o que sentia, dizia e pronto, e mantinha um ponto de vista dele, como eu mantenho o meu. Como eu mantenho o meu. Então, a partir do momento que você está em um regime, que você consegue combater esse regime, você consegue em cima desse regime, consegue opinar em cima desse regime, você consegue cada vez mais longe. E foi isso que ele fez, João Saldanha. Muita gente pensa, mas foi isso aconteceu. Não, para vocês terem uma ideia, ele falou um dia para o Jairzinho, Jair, confirma essa história. Ele falou para o Jairzinho, ou tu joga ou tu vai embora, escolhe. A partir dali o Jairzinho jogou, foi uma beleza. Porque ele não se opunha a substituir o jogador, não. Ele gostava do jogador lá na frente, pressionando, como essa tática que o Flamengo faz hoje, essa tática que o Atlético Paranaense faz, essa tática que o Palmeiras faz, ele já estava fazendo isso há muito tempo atrás. Há muitos anos ele fazia isso. Ele colocava sempre alguém lá para pressão marcando. Porque ele sempre dizia, diminui o campo lá fora. E é verdade, tanto é que o campo ficou desse tamanho. Porque antigamente a medida do campo ofício era 110, sempre eu repito isso, era 110 de comprimento por 75 de largura. 110 de comprimento e 75 de largura. Essa era a medida oficial do campo. Era assim que ele gostava de jogar. Jogadores lá na frente infiltrados para fazer o 2-3 aqui, o 2x2, em diagonal, para penetrar para os ponteiros, que era ponta, hoje é ala. Essa jogada, diagonal, meio, diagonal, já fazia muito tempo isso. Como é que, se vocês verem o desenho daquela Copa de 70, como aquela seleção jogava, é como muita gente tenta imitar até hoje. Quem chegou mais ou menos perto dessa tática foi Cláudio Coutinho, que foi um treinador do Flamengo. O Flamengo foi campeão mundial em 1981. A primeira Libertadores do Flamengo também em 81. Então, quer dizer, tentaram várias vezes e fazer esses tipos de jogada, esse tipo de tática, mas não conseguiram. Mas voltando aqui o que eu estava falando. Tentaram muitas vezes ir contra o João. A própria situação da época, o regime militar, pessoas infiltradas dentro do esporte, pessoas infiltradas dentro das federações, todos os militares tentaram encher o saco lá da parte esportiva brasileira. Nós sabemos disso. Tanto é que em 1974, quando era regime militar ainda, quem convocou aquela seleção brasileira não foi o Zagallo, não. O Saldanha até riu no comentário dele. Falou, não disse que isso não ia dar certo. Quem comandou aquela seleção ali foi o Parreira com mais 2 militares. Ó, convoca esse, acabou. Porque em 70 mesmo, o Pelé já tinha falado que ia parar, o Gerson falou que ia parar. O Everaldo faleceu, que era o lateral esquerdo. O Carlos Alberto hoje também não queria jogar mais aquela Copa, jogou o Zé Maria. Entendeu? O Luiz Pereira entrou, já não era mais o Fontão, já não era mais o Piazza. Entendeu? E nem um Brito. Era um outro zagueiro. Então, quer dizer, já não comportava mais aquele tipo de regime, de tática. Regime também porque eles foram todos impostos. Estou contando para vocês um pouco da história desse país podre que tem dentro do futebol também. Então aquela história, opinião, ela é única. A minha opinião que eu estou falando para vocês aqui é histórica. Isso aconteceu no Brasil. Isso aconteceu aqui no Brasil. Não foi outro país, não. Foi aqui. Infelizmente aconteceu tudo aqui no Brasil. E lamentavelmente aconteceu dentro do futebol brasileiro. Coisas que infelizmente acontecem lá fora, mas a nossa vantagem, é que nós temos vários tipos de jogada, vários tipos de táticas, vários tipos de pensadores e treinadores brasileiros. Nós temos essa versatilidade. Mas agora tudo é estrangeiro, não sei o quê, porque acabaram com aquela hegemonia, sabe, tradicional, maravilhosa do futebol. Agora aquela história, como eu disse, a tradição continua. Hoje os melhores times do Brasil são Flamengo, Atlético Paranaense e Palmeiras. Você faz, desculpa a expressão, você faz uma puta de uma seleção aqui. Desses três times. Você forma uma senhora seleção brasileira. Não dá para discutir o óbvio, não dá para discutir, sabe, o que é, o concreto. Até porque nós temos uma obrigação muito grande, sabe,
em fazer dentro do esporte grandes coisas maravilhosas, realizações. Não com esta seleção brasileira, que vai jogar amanhã, inclusive, contra a Croácia. Desejo sorte, mas é aquela história, não sei se vai ganhar. Tomara que ganhe. Agora, vejam bem, lembre-se de uma coisa, se esse país for hexacampeão, todos os nossos jogadores vão ter uma grande negociata dentro do Brasil. E isso está matando o futebol brasileiro. Estão acabando com o nosso futebol. Tá? Estão querendo padronizar o futebol mundial, não é nem o brasileiro, mundial. Isso estraga, isso acaba com qualquer, sabe, emoção, qualquer coisa. Eu, sinceramente, no fundo do meu coração, sabe, aquele futebol arte bonito, desenvolvido, eu não vou ver nunca mais. E nunca mais eu vi. E talvez não veja mais mesmo, até porque, sabe, é muito difícil você ver hoje certos jogadores de futebol, craques, aquele cara é um craque, tá? Você não vê mais isso, você vê bons jogadores. Craque futebol, você não vê mais. Você não encontra mais. Dou muita razão ao Jairzinho quando ele fala. Duvido que hoje nós tenhamos craques de futebol. Craque. Ele falou, me cita 3 ou 2 craques. Você não tem, você não encontra. Aqui no Brasil tu não encontra. Mas o Messi é craque, o Cristiano Ronaldo é craque. Ronaldinho Gaúcho pode jogar. Foi o único craque que o Brasil teve há pouco tempo. Romário é oportunista. Romário não é craque, ele sabe jogar. Mas nem atleta ele é. Entendeu? Tanto é que aquela história. Quando o pessoal viu que tinha que parar o jogo para jogar para ele, acabou. Acabou, cara. Tu não é o único, malandro. Acabou. O futebol dele hoje, ele assumiu esse futebol de hoje. Porque todo mundo hoje marca, vai, faz, acontece. Ele não fazia isso de jeito nenhum, ele não marcava ninguém. Entendeu? Se alguém está pensando que o Romário vai marcar alguém ou qualquer... O Zico pelo menos corria, o Zico tirava a bola dos atletas, com a habilidade que ele sabia marcar e tudo. O Zico jogava bola, o Zico era craque. O Zico era um craque de bola. O Romário não. Aquela história, cada jogador teve uma época. Como o Roberto Dinamite foi um dos maiores cobradores de falta que eu vi na minha vida, foi o Roberto. Nunca mais eu vou ver um jogador igual o Roberto Dinamite. Craque. Quando ele matava aquela bola no peito, no meio da área, era meio gol, cara. Era muito futebol que ele jogava também. Então, quer dizer, eu tive a oportunidade de ver craques jogando. Craques, futebol, bonito pra cima. E vi muita política injusta nesse país. Coisas que dentro do futebol, dentro de uma democracia esportiva se faz, hoje a gente não vê isso mais hoje. E outra coisa, eu quero parabenizar ao Casagrande, entendeu? Pela sua opinião firme que você fez contra os futuros cartolas que nós vimos lá, que você... Eu botei numa rede social minha o que é, todo mundo sabe disso. Nós sabemos que quem está lá para fazer carreira de cartola, ali está cheio deles, entendeu? Cheio deles. É aquela história. É só enxergar só um pouquinho. Porque valor, craque de futebol, o Brasil sempre foi a maior fábrica de craques do mundo e vai continuar fazendo gente boa aí fora. Agora, é lamentável que pega os jogadores virando negociata. Isso tem que acabar, isso tem que ter um fim. Porque aqui continua sendo ainda o maior futebol do mundo. Parabéns aos grandes craques de 1970. Foi muito bom recordar isso, muito bom falar com vocês sobre isso. Até porque me emociono, porque eu vi aquela seleção maravilhosa inteira jogar. Coisa que nenhuma seleção hoje faz, eles fizeram. Tá? Recordes como nenhum deles fizeram até hoje. E jogar o futebol que eles jogavam, nenhum desses joga até hoje. Tá bom? Foi por isso que eu vi outra coisa, ó, que o torcedor tem voz, lembra sempre disso, tá? Estamos juntos sempre. Lembre de uma coisa, aqui o torcedor tem voz. E outra coisa, recordando, se inscreve no canal, não esquece não, tá bom? Gente, meu muito obrigado, sempre agradecendo a todos vocês. Ronaldo César. Valeu, obrigado, forte abraço, valeu, é por aí. Aqui o torcedor tem voz, lembra sempre. Forte abraço, obrigado, vai por aí, muito obrigado, valeu por aí, valeu. Se inscreva no canal, venha para o Cantinho Torcedor.